Deixa eu já apresentar esse time maravilhoso, eu já fiz a chamada ao longo do programa de hoje, que a gente vai falar a respeito de traumas e fica o nosso espaço aberto para sua participação, algum caso que você queira comentar. Se você não quer ser identificado, manda pelo direct, coloque não quero que apareça aí o meu nome, tá? Não se identifique, não tem problema nenhum. Aqui o nosso intuito é sempre ajudar e eu agradeço já, antes de começar a nossa pauta, a presença hoje com a gente, a atriz Cristiane Machado. Bem-vinda. Obrigada. Todo o nosso apoio e todo o nosso carinho a você, sinta-se à vontade. Tá? E pode ter certeza que as palavras aí do nosso queridíssimo psicoterapeuta César Bueno vão ser muito importantes. Obrigada. Bem-vindo também. E a linda, olha como ela tá linda, gente. Adorei. Leca Becchiomini, empresária. O look nada básico que é dela, que ela já me contou. Bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, gente, o assunto é um assunto, né, do que nós vamos falar, ligado a traumas. Eu e minha diretora gostaríamos já de fazer um convite para vocês voltarem para a gente fazer nosso papo saudável, para a gente falar de beleza, para a gente falar de hábitos saudáveis. Mas hoje, toda a atenção peço a vocês para a gente falar a respeito do assunto, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A gente vai dar um tempo, vamos para o intervalo para vocês mandarem perguntas e quem quiser, sinta-se à vontade, manda histórias também, porque você está aqui hoje para ajudar todo mundo com as suas palavras, né? Vai ser um prazer. 2 minutinhos, a gente está de volta, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita para um assunto muito importante. Peço a atenção de vocês, fiquem à vontade para mandar perguntas e também histórias, enfim, relatos, como eu comentei antes do intervalo. Eu apresentei hoje quem está com a gente. Eu vou fazer uma apresentação ainda maior, né, retomando um pouquinho a carreira e um pouco do momento atual das nossas convidadas. Então, ao meu lado, a Cristiane Machado, atriz, que atuou em várias novelas da TV Globo, Rede Record. Ela inspirou a escultura feita pelo artista Vicky Muniz para a abertura da novela Passione em 2010. A atriz estará no elenco da obra Quando Chega a Hora de Esquecer, um longa-metragem que será exibido em breve nos cinemas. Que bacana, Cris, parabéns. Bom, obrigada. E eu vou retomar aqui algumas coisas que saíram na mídia recentemente. Que a Cris, ela se tornou mais uma vítima de violência doméstica. Recentemente, num programa de televisão, que eu, por acaso, estava assistindo, a atriz denunciou a violência que sofria do marido. Ela instalou câmeras em sua casa para mostrar e provar aí estas agressões. E o caso ganhou uma repercussão também depois da divulgação dessas imagens. Por isso que a Cris, gentilmente, hoje está aqui participando da pauta para a gente falar a respeito de traumas. E eu te digo, fique à vontade para dizer só o que você quiser. Tá bom, muito obrigada. Todo o nosso apoio aí, que a gente estava no intervalo comentando que nenhum ser humano deveria passar por uma situação como essa, gente. Nenhum ser humano. Eu estava assistindo o programa quando você estava ali andando pela casa, enfim, comentando de tudo e as cenas apareceram. E é realmente, como mulher, eu tô dizendo, se eu me emocionar, que é muito difícil, como mulher, olha... Nada justifica uma agressão. Você viveu aí num... E quando vem do seu marido, que é a pessoa que você... Eu tinha acabado de me casar, né? Casei em 7 de novembro, no civil de 2017. E a primeira agressão ocorreu em março de 2018. Então, quando você vem com aquela ilusão... Eu tinha encontrado meu príncipe encantado, que veio no cavalo branco, sabe? E falei, nossa, o amor da minha vida que eu esperei a vida inteira. Eu quero construir uma família e ter uma vida juntos, um ajudando o outro. Na verdade, foi a pessoa que fez a minha vida virar um furacão e tirou. E quase conseguiu tirar a minha vida, né? Pelo nível, a gente não vai colocar aqui essas imagens, gente. Não tem nem o perfil do Você Bonita neste horário, nesse momento, e nem o intuito da pauta. As imagens estão na internet, né? E hoje estão divulgadas, mas foram agressões muito sérias. Bom, quando a gente fala de agressão, eu acho que não tem mais ou menos, né, nessa questão de sério. Enfim, agressão é agressão e, enfim, Não dá pra cruzar. Não dá, nem para aceitar. Mas a gente vai falar a respeito, então, da questão do trauma e falar da sua força, da coragem que você teve para fazer essa denúncia, que é o que eu acho que tem ajudado já desde o primeiro momento que você expôs isso na mídia, muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho recebido muitas mulheres, mensagem. muitas mensagens de mulheres incentivando, contando a vida delas e falando, eu tô presa a um casamento há 9 anos
E o seu relato me ajudou, porque eu vou sair desse casamento. Então você imagina, esse é um exemplo. Gente, você teve a sorte de não ter filhos também, né? Porque eu acho que tem mulheres que vivem essa violência e acabam mantendo, porque tem a questão do pai dos filhos e, isso, né? É verdade, isso é verdade. Que eu imagino que seja ainda muito pior, então... Com certeza, porque envolve uma criança, né? que não que seja, ver, lógico, é o que você falou, inaceitável em qualquer momento da vida, mas quando você tem um filho, eu acho que a mulher, ela acaba... Pensando, comprometendo mais a felicidade e a vida dela, né? Sem dúvida. Tem um laço, tem um algo a mais. Agora, a Leca tá aqui junto com a gente hoje. Ninguém me bateu. A Leca, não. A Leca vai falar de outra superação, porque é uma questão também seríssima e que tem muita gente que está passando por isso que você passou, porque você participou da primeira edição do Big Brother. E você era conhecida pelo seu jeito super divertido. E também o que ficou marcado naquele momento foi a questão da bulimia que você viveu. Foi um primeiro momento, né? Não se falava muito sobre, não tinha nome, né? É verdade. Existia, acho que aquele desconforto que a mulher tem e tal, mas não se nominava. Foi realmente um momento de começar a se discutir, né? O início de uma discussão que eu acho que foi legal para muita gente, né? A gente foi tornar super sério, pública exatamente. Aflições que são nós comuns, mulheres, né? Que sim, tantas... ser humano de uma forma geral, né? E, enfim, foi importante ter falado sobre. Não foi algo que eu fiz consciente, porque quando você faz parte de um reality, você acaba abrindo a sua vida sem muita consciência, ainda mais numa primeira edição, que realmente a gente não tinha a menor ideia do que era, né? Não dá pra ser mentira, aquilo acontecia de fato, né? E foi algo que realmente, a coisa da exposição, da imagem, que eu estava bem quando eu fui, mas essa coisa do lidar com a imagem, e hoje, né, a gente até estava conversando com o César aí atrás, eu tenho uma filha de 12 anos. Então, que está nesse momento de descobrir seu corpo e tudo isso. Vida. E num momento do mundo que informação, gente, todas as mídias são feitas para que a gente se sinta um lixo, né? Porque por mais bacana que seja o lugar que você chegou, tem alguém que chegou mais. E a imagem é sempre o que vale, um monte de gente vivendo só pela imagem, né? Então, enfim, já existia isso no meu tempo, né, quando eu era adolescente, e hoje acho que muito pior para as meninas, por causa das redes sociais, porque as pessoas só colocam ali que é o ideológico completo, né? Tem um ideal e acabou. É esse padrão, se você não seguir, não estiver... As pessoas só relatam o que é legal, o que é bonito, né? Ninguém fala abertamente de momentos que a gente tem de fragilidade, ninguém expõe inseguranças, né? E aí, claro, isso nos coloca aí bem distantes de falar, poxa vida, mas aquela pessoa não tem problema. O que você pensa a respeito disso tudo aí e dessa questão? Bem-vindo, viu? Obrigado. Super prazer tê-lo aqui novamente. Prazer enorme. Primeiro, parabéns para elas que estão fazendo esse levante de coragem. Eu acho que, como você já disse, são inúmeras as mulheres que vão ganhar ali a força necessária. Às vezes não tenha nem a condição de perceber ali que existe um outro caminho. E foi muito legal as duas, com casos diferentes, terem vindo e trazer essa intimidade para, com certeza, multiplicar e incentivar. Como é que a gente dá o primeiro passo quando a gente pensa num trauma, seja ele qual for? Porque é muito difícil. Eu imagino que no seu caso, Cris, você fecha os olhos para dormir e você tem aí ainda uma lembrança, né, até que você consiga dormir realmente bem, enfim, entrar num sono profundo e que aquilo se apaga da cabeça. Para ser sincera, eu tenho dormido 1, 2 horas por dia. Eu acredito. É uma briga interna, porque você não consegue entender como você tinha uma vida, um projeto de vida feliz e de repente vira uma agressão em que você que eu quase morri, né? Deus estava ali comigo, enfim. Então, eu tenho medo de sair na rua hoje porque eu estou correndo risco, né, de vida, principalmente agora o Sérgio, meu agressor, né? Meu ex-marido, ele está preso, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Então, e enquanto ele estava foragido, eu era foragida. Eu estava dentro... Você estava fugindo? Fugindo. Eu fiquei enclausurada dentro de casa, com medo, mudando de residência o tempo inteiro, para que... Tinha medo que ele me achasse, né? Uma pessoa que foi capaz de me enforcar. Mas a opinião pública também hoje te ajuda, você tem uma proteção, né? Aí... Foi o meio que eu talvez
para blindar essa influência dele, né, o dinheiro, enfim, isso tudo, para que eu pudesse me sentir mais protegida, porque as mulheres... É verdade, difícil, gente, muito difícil a coragem de denunciar, né, o ato da denúncia. Quando você sabe o poder que a outra pessoa tem, e por isso, muitas vezes, essas agressões, porque a pessoa também sabe o poder que ela tem. Exatamente. E aí ela se sente acima de e parte para isso. E até a parte do que cria o trauma, porque o trauma, ele se concentra em experiências que nos tiram da nossa zona de segurança. Quando a gente nasce, a gente não conhece comportamentos negativos, nós somos mais inocentes, curiosos, e a gente vai descobrindo que cair no chão machuca o joelho, que às vezes uma interação pode gerar alguma experiência negativa, e a gente cria alguns comportamentos, algumas crenças para nos proteger dessas experiências. E quando nós somos levados para fora dela, principalmente na vida adulta, como é o caso quando você tem uma intervenção desse tipo, nós somos inibidos de poder exercer o nosso modo de sobrevivência. Fuga, ou luta. E naquele momento a gente está aprisionado, paralisado, a gente está fora da zona de segurança, com medo de morrer, com medo de ter lesão física ou de perder até a saúde psicológica. Então o trauma, ele gera 3 processos no cérebro, que é muito congruente com o que você está falando. A boa notícia é que dá para reverter esses sintomas. Ele mexe na parte da memória, porque a gente gera no trauma, pelo alto impacto do estresse, os tipos de hormônio que estão naquela hora dentro do organismo, você vai gerar frames da cena e essa cena fica se repetindo, que a gente chama de flashback, ou até em pesadelos. A gente tem uma ação menor numa região que é responsável também pela parte cognitiva, racional do cérebro, e um impacto maior de uma parte do cérebro chamada amígdala, que gerencia o medo. Então, o medo fica extremamente exposto, só que eu tenho pouca capacidade de agir. Puxa. Então, é onde eu entro nesse estado de vivenciar isso que a gente chama de trauma, que depois pode abrir outras coisas se não trabalhado. Olha que interessante. Como está no início, é muito importante você olhar para esse passado e entender que não é parte da sua vida, que essa pessoa que passou fez uma atrocidade com todas as expectativas que você construiu. A gente até estava conversando antes, muitas vezes, mas por que voltou, né? Por que casou? É justamente porque a vida é fazer decisões, e às vezes na decisão eu tenho que jogar alguma coisa fora. E eu não queria jogar fora ali, eu não estava voltando com o agressor, mas com a pessoa a qual eu me apaixonei e a que eu criei a expectativa de uma possibilidade feliz de futuro casado. Exatamente, é isso. E aí fica esse choque desse eu que projetou e desse eu que está aqui querendo uma liberdade. E muitas vezes a gente fica preso na situação, quando é uma autoridade ou uma figura próxima, o impacto é muito maior nas emoções, tem muito mais emoção envolvida. Boa notícia. Você fica em cima do muro tentando descobrir para qual lado vai pesar mais, exatamente. E sempre quando a gente está falando dessa questão de agressividade também, com uma segunda pessoa, a gente também está falando, a gente se coloca assim, né? Mas será que fui eu que errei? Mas fui eu que... Isso aconteceu com você, Cris? Muito. Mas fui eu que provoquei isso? Mas eu acho que aí existe um limite Sim, né? sem porque dúvida. Chega uma hora que se cruzar aquela linha, não tem como a gente se sentir culpada, porque... Né? Exatamente, porque nada... Porque é a perda completa da razão, né? Mas eu acho que as mulheres eles fazem isso. E eles fazem isso. Sim. Que você se... A primeira vez que aconteceu... O nosso cérebro, ele se conforma muito rápido com o bom ou com o ruim. Então, a gente vai se acostumando com a condição... o que é bom, às vezes, para a resiliência, para passar por um desafio. Mas, nesse caso, muitas vezes, a mulher nem percebe a agressão, porque ela começa muito sutil. É uma agressão, às vezes, psicológica. Às vezes, depois vem numa ofensa, numa intenção realmente de ferir, mas com uma palavra, um empurrão. Mas ali já rompeu todos os limites. É o levante que você faz. É nessa hora a mulher entender, peraí, quem sou eu? Por que eu vou me permitir aqui? Nós educamos as pessoas como elas devem nos tratar. E quando a gente perde esse equilíbrio, peraí, será que eu sou culpado? O que eu fiz? E a gente começa a entrar no jogo psicológico dessa pessoa agressora, né, nesse caso, e começa a querer resolver, olha, peraí, mas eu tenho valor. E vai cada vez aumentando, isso vai virando uma bola de neve que aí chega na... E é isso, eu ficava tentando querer provar o meu valor, sabe? E a sua estima vai cada vez diminuindo mais. Tipo,
para, assim, não há necessidade disso acontecer. Né? Foi exatamente isso. Mas o agressor não tem a menor ideia. Gente, é uma perda. Já vamos falar da perda de controle. Eu vou juntar esse lance da perda de controle, da questão do agressor, que aí é uma questão de um trauma que envolve uma outra pessoa. Na questão da Leca, é um trauma ligado a uma agressão, se a gente pode dizer assim, sua própria. Carol, você começou bem profundo. Que é a bulimia, não é verdade? Mas é porque é algo que eu em terapia busquei muito entender o que me fez, já tão nova, eu estava conversando com o César há pouco tempo, com 11, 12 anos, eu era uma pessoa que eu não ia pra praia de biquíni, eu punha um camisetão, assim, entrava numa piscina, porque eu tinha vergonha, e eu nunca fui. Assim, eu sempre fui absolutamente normal, nunca fui aquele tipo longilínea, super magrinha, mas também estava longe de ser uma menina sequer rechonchuda. Uhum. E tinha esse peso, eu não sabia explicar, né? Eu não me sentia bem, falava, não vou assim e tal. E na época isso não se nominava realmente, né? Existe essa coisa que eu acho que é uma tensão que eu hoje com uma filha adolescente tento ter e acho que as mães têm que ver, que essa linha da vaidade e da doença é muito tênue, né? É muito, hoje em dia, gente, todas as meninas, eu vejo as meninas da classe da minha filha todas desesperadas para serem magras e tal, como se isso fosse a chave maior para o sucesso, para a felicidade e tal, né? Não é, gente. Você imagina a minha responsabilidade estar no ar ao vivo todos os dias há 8 anos, num programa que o nosso objetivo maior é ensinar as pessoas como ter uma vida saudável e não simplesmente sermos magros, mas assim, hoje a gente fez uma pauta linda de efeito sanfona e como sair dele. Eu devia estar nela também, viu? Ensina, a gente ensinar, é ir atrás de um objetivo, de uma forma segura, de uma forma concreta. Mas é um equilíbrio, é uma responsabilidade tão grande. Agora você falando da sua filha, e eu tenho também as amiguinhas do meu filho, que são muito menores, mas que são meninas e que é da menina, né? Ela também cresce com isso. Né? Ela já cresce com isso. É uma loucura. E eles estão recebendo muita informação, né? Uma geração que tem acesso a simplesmente tudo. Sim. E a coisa da magreza está muito vinculada ao sucesso, né? E não é assim, gente. Tem um monte de magra infeliz e gordinha feliz, né? O importante é que a gente tenha uma vida equilibrada. Exatamente. Mas realmente existe uma coisa do distúrbio, que é o que eu estava falando para o César. Hoje, eu não posso dizer que eu estou curada, porque tem uma gavetinha ali que eu não consigo mexer. Tem. Eu hoje acho que com a idade a gente vai ganhando mais ferramentas para lidar com o problema, né? Tá. Então, durante anos de terapia, que inclusive era outra coisa que eu estava falando com o César, é muito difícil a pessoa que tem um distúrbio alimentar fazer terapia de grana mesmo, né? Porque é um tratamento eterno. É verdade. Entende? Que é a questão da terapia, e a pessoa tem que dispor de uma coisa para ter um bem-estar que às vezes ela não tem condição, né, de ter. Ele propõe até uma terapia curta, que eu acho que deve ser bem funcional, porque você tem que resolver um problema ali pontual. Mas você ainda se sente ali próxima, que se uma brecha acontecer, Cara, você pode ter um deslize. Também conversando com o César, eu tenho aquela coisa, né? Todo inverno eu ganho uns 2 quilinhos, 3 quilinhos. Sou filha de italiana, adoro comer, não vou abrir mão desse prazer. E é sempre aquele negócio, no inverno engorda um pouquinho, no verão emagrece e tal. O ano passado que eu engordei no inverno, eu não emagreci. Mexe com a minha cabeça de uma forma que eu peço até perdão a Deus, porque eu falo, ai meu Deus, me desculpa, minha vida é tão maravilhosa, eu tenho saúde, minha família é linda, meus filhos, tudo certo, por que eu estou sentindo isso? E é um lugar que você realmente não domina, você sente culpa por sentir, porque meu lado consciente é bastante inteligente a ponto de me fazer uma mulher grata pela vida que eu tenho. Mas é um lugar que eu não consigo tocar, não consigo mandar uma ordem para esse lugar e falar assim, para de ser besta. Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. É isso. Então, eu acho que é essa atenção que a gente tem que ter. Manutenção mesmo. Com tudo, e com as meninas, com essa nova, acho que tem uma coisa boa também da geração deles, porque elas são mais tolerantes com as diferenças, mas ainda no momento da adolescência a diferença incomoda demais, né? E aí o sentir-se diferente também te leva a ter sentimentos que talvez desencadeiem esse trauma, entendeu? Também. Então Eu vou colocar uma perguntinha para você agora e daqui a pouquinho tem perguntas para vocês. Tá vendo? Gente, papo amplo aqui, mega sincero, de verdade. Então fiquem à vontade aí também para participar. Na tela a perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Milena, um beijo para você.
É possível mudar totalmente a personalidade após um trauma? Se sim, isso pode ser para sempre ou é considerado uma fase? A pergunta é para você. Tá, legal. Sim, é possível mudar uma personalidade, principalmente quando a gente fala dessa modificação nessa área específica do cérebro que toma a ação com atenção, com empatia social, que é mexida no trauma. Mas a boa notícia é que nada é eterno. Existe esse momento presente ao qual talvez a pessoa carregue você talvez tenha passado por um processo, esteja ali vinculada ainda emocionalmente à percepção, que é a memória que você criou sobre o fato. O ideal é amadurecer, dar um reenquadramento a essa experiência, acolher você mesmo como aquela pessoa que passou, como se você tivesse a oportunidade de, alguns minutos antes do episódio, falar com você mesma sobre o que você vai passar, como você pode, dali, tirar diversos aprendizados para o seu dia a dia, a partir de hoje, ser mais saudável. Nós somos transformados a todo tempo, nosso cérebro está em processo de transformação a cada decisão, a cada experiência, então é super viável de ter a remissão desses sintomas e também enquadrar numa personalidade muito mais saudável, aberta até do que era antes do trauma, amadurecida. Né? Mas precisa de ajuda. Sim, sim, é importante. Vou colocar uma perguntinha para a Cris agora, vamos ver quem escreveu para a gente, olha lá. Pati, um beijo, obrigada. Cris, como você está reagindo e se sentindo depois desse trauma tão grande? Sinta-se apoiada e amada. Agradeço a todo o público do Você Bonita. Eu fico emocionada quando eu... Obrigada a todos vocês, obrigada a você por escrever. Eu estou muito abalada ainda com o que eu estou vivendo, porque vai ser um processo longo, ele foi preso, ainda tem um processo longo que nós vamos enfrentar na justiça, então eu vou ter que lidar com ele pessoalmente. E isso é muito difícil, eu não sei como isso vai funcionar dentro da minha cabeça e do meu coração. Mas chega um momento que eu me sentia tão enclausurada, tão um passarinho numa gaiola bem pequenininha, e que a parte minha consciente de que eu falava, eu preciso sair disso aqui, gritava. Então chegou um momento em que eu falei, é a hora de abrir essa porta e sair. Você pensou nas câmeras? Pensei nas câmeras, foi exatamente aí que eu falei. Principalmente porque eu sabia que ele era uma pessoa muito influente e manipulável, né? E ele chegava a ponto de dizer que me amava, que ajoelhava, chorava, e dava 10 minutos ele ia pro funcionário e falava que eu era uma louca, por exemplo. E o funcionário vinha me contar. Então... Mas você tinha, né? Claro, você precisava de uma prova concreta. Então. Porque os hematomas... Gente, os hematomas... Uma pessoa com dinheiro... Se você vê as notas oficiais os advogados negam as agressões que todo mundo viu, que não tem dúvida, né? Não tá no vídeo, então você imagina se uma mulher só mostra um hematoma, um ml, o que acontece com ela? Então, eu me sinto hoje responsável por encorajar as mulheres a tomarem a iniciativa de denunciarem e fazer com que isso se movimente. Quanto mais mulheres, mais chance de... Concordo. De prisão, de leis, né? De direitos e da mulher. Essa vai ser a sua maior força. Você falou, como que eu vou lidar na hora que eu encontrar? Acho que vai ser a maior força saber que outras mulheres que estavam lá, de repente, poderam ter a sua vida devolvida porque você teve a força de estar aqui, de estar comunicando. Eu acho que isso é muito importante. Algumas pessoas me falavam isso, mas eu achava que não. E quando eu comecei a receber, isso me deu uma armadura, sabe? Que eu falei assim, como se Fênix, se eu estivesse ressurgindo, sabe? Uma armadura tão grande que eu falei, eu não sei de onde vem essa coragem, mas ela está vindo. E as pessoas estão se mirando ou então estão apoiando. Então eu falei, e eu tenho que ir em frente. Eu preciso, né? A força. Agora, eu acho que recentemente você comentou que você não foi a primeira. Não. Outras mulheres que já tinham tido algum relacionamento com ele também já tinham sofrido essas agressões. Só que não tinham denunciado. Quando começaram essas agressões, ele fazia tudo para que eu acreditasse que aquilo era a primeira vez. E que não ia acontecer nunca mais. Não, isso. E além de que foi um fato isolado comigo.
para fazer justamente que você crie um processo de culpa. Gente, tem alguma coisa algo que você errada. desencadeou, né? É. E aí, quando essas mulheres assistiram a matéria, elas mandaram ao Facebook, pediram para conversar comigo. E eu fui conversar e elas começaram a relatar violências dele, que elas não tiveram coragem na época, justamente pelos mesmos motivos que eu não tive. Poder, medo de acontecer alguma coisa, esses motivos que permeiam a vida de todas as mulheres, mas principalmente de uma pessoa que tem uma influência, né? Um ex-diplomata, você imagina... Meu Deus. Ai, gente, Mas essa sensação de poder, ela vem para todas as mulheres que estão no processo de agressão. Mas por isso que tem que fazer a denúncia. Quantas você poupou daqui para frente só com esse homem e quantas outras Quantas vidas eu salvei, pelo menos com ele ali. Exatamente. Tinha que ter uma espécie de tatuagem, né? Que já pusesse um esse não. Aí esse não, exatamente. Aí outra já conheceu, já sabe, confia na amiguinha, não vai. Ô, gente, mas não eu fico pensando, porque a questão do trauma, que é o que a gente está discutindo, e como superar tudo isso ainda com essas formas que você tem explicado, assim... Meu Deus, como isso pode acontecer nos dias de hoje com tanta informação, com tantas coisas assim reais, e as próprias redes sociais, enfim, e os mecanismos e tudo que a gente tem para poder ter o contato com outras pessoas. Nesse tempo, alguém sabia? Você teve a coragem de contar para alguém durante o tempo? Primeiro, o Sérgio, ele não queria que eu contasse a ninguém. Justamente, e eu tinha medo de contar a alguém para que a pessoa modificasse. É o que eu imaginei. Claro. Com ele. E aí ele percebesse, e aí eu ficasse em risco mais ainda. Uma bolinha de neve. É um círculo. Então você fica o tempo inteiro bloqueada de agir. Então chegou um momento que eu falei, foram 2 amigos que me incentivaram a falar isso publicamente, porque eu não tinha. Ele falou, olha, do jeito que ele tem o poder... Ele vai sair impune se você não se defender. E segundo, né, me resguardar a minha vida, né, nesse momento. E é muito importante, porque o Sérgio quebrou 3, 4 medidas protetivas, então... Meu Deus do céu. Tentou me matar. Hoje você está com uma segurança... O meu advogado, doutor Silvio Guerra, ele pediu a escolta policial, ainda não foi deferido. Vivemos num Brasil que nós temos medo, né, de muitas coisas, do sistema judiciário funcionar, do sistema policial. Para vocês terem uma ideia, a prisão preventiva foi dada pela juíza e demorou 5 dias para a polícia receber no sistema que o Sérgio tinha medida preventiva, a prisão preventiva. E ele já sabia. Porque ele me ligou automaticamente, ligou para mim, eu não atendi, ligou para minha madrinha e começou a gritar e fazer um inferno. Aí eu fiquei, vou morrer. Ele tomou conhecimento da acusação publicamente, você não teve uma coisa de, vou entregar uma prova, você foi já publicamente? Fui publicamente. Eu coloquei no inquérito e foi publicamente. Olha, nosso tempo acabou. Deixa eu agradecer e passar as redes sociais aqui para que isso continue. Mesmo após o programa, porque isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. @Cristiane Machado Oficial, tudo junto, para quem quiser mandar as mensagens para Cris. @Leca Begliomini, tudo junto também no Insta, que lá também ela conta aí do look. Beijo, obrigada, viu? E para quem quiser entrar em contato com o César Bueno, tá certo, Instituto Elix, com X no final.com.br. Nas redes sociais? @César Bueno PNL. @César Bueno PNL, já encontro o trabalho dele. Muito obrigada. Quero agradecer muito. Uma delícia estar aqui, Carol. Gente, olha, eu tenho certeza que hoje a gente ajudou muita gente. Cris, tenha todo o nosso apoio. Eu acho que todas as mulheres estão juntas nessa. Eu acho que todos seres humanos, não é? Todos, mulheres. E olhando com muita admiração, né? E olhando com muita admiração pela tua coragem. É aí que muda. Isso. É aí que muda. É aí aí que a gente faz a mudança. Quando tem a coragem de denunciar, ainda que seja muito difícil. Gente, um beijo. Até amanhã. Vamos ver.